Você começa a pesquisar sobre investir e aí começa a aparecer um caminhão de informações, aquela sopa de letras, LCI, LCA, CDB, e você não faz a menor ideia de por onde começar. Mas calma, que hoje eu vou resolver esse problema de uma vez por todas. Eu vou mostrar aqui para você como que eu fiz para começar a investir sozinho, sem nenhum curso, e você pode fazer isso também. Eu tenho certeza que todas essas dicas vão evitar que você perca muito dinheiro nesse começo. E detalhe, o que eu vou te ensinar aqui, você vai poder começar a aplicar imediatamente. Assim que acabar esse vídeo, você já vai poder começar a aplicar independente de quanto você tenha para começar a investir. Então, assim, o primeiro ponto aqui é quanto à corretora. Quando você começar a investir, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é escolher uma boa corretora. E nesse momento, para você, o que mais vai importar é ser uma corretora taxa zero, ser uma corretora fácil que você consiga mexer ali sem muita complicação, e inclusive já vou te dar uma dica de como que você vai fazer para escolher a melhor corretora para você. Fica aí comigo. Mas assim, quando você escolher uma corretora, né, independente de qual seja, já vai vir aqui a primeira armadilha. E o que é isso? São aqueles informes, aqueles e-mails, as recomendações que a corretora vai começar a fazer para você. Então é recomendação de fundo para você investir, é recomendação de carteira recomendada. E assim, tudo isso você vai ter que ignorar. Porque na boa, se a corretora tá te recomendando, pode ter certeza que é bom para ela e não bom para você. Então assim, deixa isso de lado, porque você mesmo vai aqui, eu vou te mostrar como você vai construindo o seu conhecimento e o seu caminho aí dentro dos investimentos. Então, para você não cair nessas furadas, você só vai investir no que você entende. Ah, Wesley, mas nesse momento eu não entendo de nada. E aí, como que eu vou fazer? Calma, a gente já vai falar aqui como que você vai dar aí os seus primeiros passos. Mas por que é importante você investir somente no que você entende? Porque qual que é o erro que muitos iniciantes cometem, e aí por isso que perde dinheiro no começo? Eles vão seguindo de dica em dica ali seja alguém aqui do YouTube ou alguém que comenta alguma coisa com ele, mas assim, ele vai seguindo de dica em dica e ele não sabe por que aquela ação ou aquele fundo imobiliário, aquele investimento. Sabe por que aquele investimento que está sendo recomendado é bom? E, na boa, no final das contas, às vezes, 90% das vezes nem é bom. Mas assim, ele vai ali só porque ouviu a dica, né, sem se preocupar em entender o porquê que ele investiria naquilo, se é bom para ele realmente ou não. E aí, assim que tem ali uma queda, né, uma crise ou algo do tipo, a pessoa já vai lá e vende. E aí ela já assumiu o prejuízo, aí ela passa para a próxima dica, toma prejuízo, aí vai para a próxima dica, toma prejuízo, aí ela vai chegar no final das contas e vai falar: poxa, não saí do lugar, só tive prejuízo, investimento não funciona para mim. Mas não é assim. Não é que o investimento não funciona, é que a pessoa começou da forma errada. Então por isso que é fundamental que você só invista no que você entende. Porque entendendo o que você está fazendo, você vai ter mais consistência nos seus investimentos e, consequentemente, vai ter mais resultados. E aí a gente chega aqui num outro ponto muito importante que você não pode deixar passar, que é o seguinte: saber qual que é o seu perfil de risco. Porque quando a gente fala de investimentos, a gente tem dois grandes grupos, né, de investimentos. Aqueles que são renda fixa e aqueles que são renda variável. Renda fixa é aquele investimento mais tranquilo, mais previsível, mais seguro, e por isso que são considerados investimentos conservadores. E tem aqueles investimentos de renda variável que eles têm um maior risco, né? Como o nome já diz, renda variável, porque ele vai variando ao longo do tempo, né? Pode cair como também pode subir. E por conta dele ter um risco maior, ele também tem um potencial de te gerar mais retorno. E por que eu digo potencial? Porque o pessoal pensa assim: ah não, se ele tem mais risco e mais retorno, então só vou colocar o dinheiro nele. É aí que mora o problema, porque essa pessoa, né, só focada aí em comprar 100% de ação, assim que as ações começam a cair, ela já não aguenta e já vende lá no fundo, e aí assume outro prejuízo. Então por isso que nesse começo, quando você está começando, começa na boa, começa ali pelas rendas fixas. Já vou inclusive te mostrar aqui como que eu comecei a minha reserva de emergência, como que eu comecei a investir, mas começa na calma, e aí com o tempo, né, conforme você vai aprendendo, você vai fazendo outros investimentos. E falando em aprender, se tem uma coisa que é fundamental aqui nos investimentos, é você aprender a aprender. E por que eu digo isso? Eu mesmo, que invisto aí desde 2018, eu
diariamente estou aprendendo, né? A vida é um constante aprendizado. Mas por que vai ser fundamental aqui você realmente saber pesquisar, você saber ir atrás, né, do conhecimento por conta própria, que assim você consegue ir construindo o seu conhecimento. E como que você vai fazer isso? Eu vou te dar um exemplo do meu caso. Eu comecei ali, né, com a minha reserva de emergência. Para você que não sabe, reserva de emergência é aquele valor que você vai deixar guardado, normalmente aí mais ou menos uns 6 meses do seu custo de vida, caso te aconteça algum imprevisto, né? Você vai ter ali para onde recorrer. Então, a minha reserva de emergência, eu montei ela no Tesouro Selic, que é ali aquele investimento mais seguro que a gente tem, né, do Tesouro Direto, e que a gente pode resgatar quase que imediatamente. Então, eu comecei ali no Tesouro Selic, montando a minha reserva de emergência, e com o tempo eu fui pesquisando os outros investimentos. Então, quando eu fui para a renda variável, eu comecei ali pelos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários, eles são mais tranquilos, que é muito próximo, né, do que a gente já entende, é muito próximo do que a gente já conhece, que é aquela questão do aluguel. Porque nos fundos imobiliários, você vai ter ali dentro, né, de um fundo imobiliário, vários imóveis que são alugados, e mensalmente o valor desse aluguel eles vão ser distribuídos ali entre os cotistas, né, que são as pessoas aí que investem nos fundos imobiliários. Então é muito próximo disso. Então a gente começa pesquisando quais são os tipos de fundos imobiliários, aí você vê que tem os fundos que tem aqueles galpões de logística, tem os fundos ali que tem aquelas lajes corporativas, e aí você vai entendendo os tipos ali dos fundos imobiliários que existem. E aí eu vou até te mostrar aqui um exemplo. Aqui, por exemplo, o HGLG, né, que é um fundo imobiliário de logística, né, que tem ali os galpões. Aí você vai pesquisando, você vê aqui que ele tem 26 imóveis, né, 26 ativos, dividido em 6 estados, e aí você vai se deparando com alguns termos que você não conhece, alguns termos que são novos aí para você, né, não fazia parte do seu vocabulário. Então aqui, por exemplo, você vem e vê aqui o PVP, você vê que o PVP está 0,99, e aí você ainda não sabe o que é PVP. Então você vai lá e vai pesquisar o que é PVP dos fundos imobiliários. Nesse caso aqui, PVP ele é o preço sobre o valor patrimonial. Então, o que esse número mostra para a gente? Ele mostra o quanto que a gente está pagando pelo patrimônio do fundo. Então, 0,99 significa que a cada R$1 de patrimônio, você está pagando 99 centavos. Ou seja, ele está aí com um pequeno desconto. E dessa forma, né, entendendo ali os termos, entendendo ali os indicadores, aos poucos você vai pegando familiaridade e vai construindo o seu conhecimento. E aí, eu vou te falar o seguinte, aqui no canal eu vou trazer uma série de vídeos voltado para iniciantes, então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar e muito nesse começo. Só que assim, enquanto você vai estudando, é importante você também já ir colocando em prática aquele seu conhecimento. Porque é aquilo, né? Não adianta a pessoa ficar ali pesquisando 5 meses sobre fundos imobiliários e nunca comprar um fundo imobiliário. Então, conforme você for estudando, você vai entendendo o que é importante de você olhar em um fundo imobiliário, né? Quanto à vacância, quanto à localização dos imóveis, você vai entendendo os indicadores e conforme você for tendo esse conhecimento, você também vai analisando os fundos imobiliários. E quando você encontrar aquele fundo imobiliário que faz sentido para você, você compra e já vai montando a sua carteira. Então realmente a prática imediata. Conforme você vai aprendendo, você já vai aplicando. E aí é importante também você tomar cuidado com o excesso de informações que a gente tem, principalmente no meio dos investimentos, porque as pessoas, né, além de ter esse excesso de informações, às vezes ela quer tirar o dinheiro do seu bolso e passar para o dela. É muito comum isso. Eu aposto que, inclusive, se você começou a pesquisar sobre investimento, começou a aparecer para você análise gráfica, day trade, opções binárias, e assim, esse é o tipo de assunto que você não tem nem que abrir a porta para esse tipo de assunto, né? Aquela história, se você olha para o abismo olha de volta. Então assim, você não tem que dar nem brecha para esse tipo de assunto, porque day trade, opções binárias, análise gráfica, isso é certeza de levar o seu dinheiro embora. Posso até dizer, né, que esse tipo de conteúdo aí é quase que a aposta dentro dos investimentos, que na verdade assim, de investimento mesmo não tem nada. Então assim, cai fora disso. E aqui também vai entrar na questão do seu conhecimento, né, dessa base sólida que a gente está falando dos estudos, porque conforme você for estudando, vai ficando mais claro para você o que é realmente aí só enganação, né, só papo furado, e o que realmente é aquele conteúdo de qualidade que te entrega realmente informações de qualidade. Então essa base sólida, né, que você vai construir também vai te ajudar a ter essa análise, nessa visão crítica. E aí tem uma outra forma que assim, acho que
é a forma mais barata e de qualidade de você adquirir conhecimento, que é através dos livros. Porque imagina comigo, né? Eu sempre pego pensando nisso. O que é um livro, né? Imagina uma pessoa que passa a vida inteira estudando, adquirindo conhecimento sobre determinado assunto. Depois ela pega todo esse conhecimento que ela tem e ela praticamente produz ali um conteúdo que é todo esse conhecimento compilado. Às vezes, né, a vida inteira da pessoa compilada ali em um livro, né? Por isso que eu acho sensacional o livro, porque aqui em algumas páginas, né, você vai ter acesso a todo o conhecimento que aquela pessoa levou anos, décadas para construir. E muito barato, né? Às vezes por R$ 40 você consegue comprar um livro. Então aqui eu vou trazer 5 livros que, na minha opinião, é fundamental nesse começo dos investimentos, que realmente vai formar uma base muito sólida para você. Eu vou deixar o link desses livros aqui na descrição. O primeiro, né, é clichê, mas assim, não podia faltar, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e logo em seguida O Homem Mais Rico da Babilônia. Esses 2 livros, eles vão ajudar você a construir, né, realmente um entendimento sobre a importância de investir, do porquê que você deve investir e ter essa visão sobre ativos, passivos e a importância de se construir uma renda. O terceiro livro aqui seria a Psicologia Financeira, um livro mais novo, né, um livro atual, só que assim, é um dos melhores livros, sem exagero, um dos melhores livros sobre esse tema que eu li nos últimos anos, que é um livro muito didático e ao mesmo tempo ele é muito completo, porque ele vai abordar desde aquelas crenças que as pessoas têm, que atrapalham elas, atrapalham ali na hora de gastar corretamente seu dinheiro, atrapalham na hora de investir, e ele vai de uma forma muito didática mostrando o porquê que muitas crenças são erradas, a forma correta que você deveria lidar com o dinheiro. Então assim, esse daqui é uma leitura quase que obrigatória. Quarto livro aqui, eu indicaria o Princípios do Ray Dalio. E para você que não conhece o Ray Dalio, ele é um dos investidores mais relevantes, né? Um dos melhores investidores da atualidade, acho que até de todos os tempos. E ele escreveu esse livro, Princípios, onde ele vai falar quais são os princípios que ajudam ele a tomar decisões, tanto no nível, né, de vida ali pessoal, como trabalho, e também nos investimentos. E ele também vai mostrar como que ele criou esses princípios. E a intenção dele é justamente mostrar como que você pode também criar os seus princípios que vão te ajudar nas tomadas de decisões. E o quinto livro aqui seria o Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher. Esse é um livro que eu acho que assim, é um primeiro livro um pouco mais técnico sobre investimento, que é muito bom para quem está começando, justamente porque ele consegue ser um livro técnico, mas ao mesmo tempo ser equilibrado com uma linguagem simples, uma linguagem que todo mundo consegue entender. Então ele vai começar ali a mostrar quais são os fatores que você tem que olhar quando você vai avaliar uma ação, para você poder tomar uma decisão mais correta, uma decisão mais racional. Então esse livro também é excelente. Então todos esses livros eu vou deixar aqui na descrição. É claro que existem inúmeros outros, mas assim, se eu pudesse escolher, se eu pudesse recomendar para você que está começando, 5 livros seriam esses aqui. E inclusive, se for do interesse, eu posso até trazer um outro vídeo sobre outros livros que eu recomendaria. Você pode deixar aí nos comentários. E agora sim, para facilitar a sua vida, pensando que você que está começando a investir, talvez ainda não tenha escolhido uma corretora, não saiba como escolher uma corretora, eu fiz aqui um vídeo falando um pouco sobre as principais corretoras que a gente tem aí no mercado e mostrando justamente os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas, para que você saiba como escolher a melhor corretora para você. Então eu vou indicar esse vídeo que está aqui do lado. Clica aqui, já vai assistir. E se você conheceu esse canal agora, não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e de deixar o seu like se esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Então, por hoje é isso, até a próxima e tchau!